Mundo Cooperativo de volta e esta semana estamos recebendo os finalistas do programa CNA Jovem da Confederação Nacional da Agricultura em parceria com o Senar. Hoje aqui no estúdio quem está com a gente é o Fernando Acácio de Oliveira, ele que é professor, cafeicultor, é lá de Iuna. Fernando, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, um alô e a cada um que acompanha aí o programa Mundo Corporativo. Uma alegria estar aqui, Bruno. Fernando, a gente quer ouvir histórias inspiradoras, para que outros jovens tomem a história de vocês para si e que façam o mesmo. Conta pra gente, como é que é a sua relação com o agronegócio, com o campo, com a agricultura? Meus pais são da agricultura familiar, nasci no seio da agricultura familiar. São cafeicultores, então desde pequeno comecei a trabalhar com 8 anos, ajudava meus pais na lavoura de café e essa experiência da cafeicultura ela é desde cedo. Os meus avós também eram cafeicultores, então tem uma tradição familiar. Então a minha ligação com o agro, ela está desde a infância dentro de uma tradição familiar. E qual que é a lembrança mais antiga que você tem de uma lavoura de café, de um pé de café? Qual que é a lembrança mais antiga? É um fato interessante, meus pais, eles, antes da inovação, diante de ter, né, lá o carro que buscava o café na lavoura, que trazia, era a mulinha com o cargueiro. E eu lembro que eu tinha 5 ou 6 anos, eu lembro de ir para a lavoura com os meus pais, dentro do balaio, chama balaio que a gente chama lá na roça, no município de Iuna, que é a minha terra de origem. Então nós íamos, eu e minha irmã, nós somos 2 filhos, né? E a gente ia para a lavoura e meus pais iam mostrando, né, a lavoura carregada de café e já fazendo os planos, o que poderia comprar com aquele café, qual que seria a experiência. Então essa lembrança eu tenho desde lá dos 5 anos de idade. E é mais fácil produzir café hoje, com o conhecimento que você tem hoje, ou na época da sua infância, em que seus pais trabalhavam duro na lavoura de café? Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. O que mudou? Mudou a própria dinâmica de trabalho. Por exemplo, antes você, na época da minha infância dos 5 anos, você derriçava o café no chão mesmo. Depois você vinha lá com o chamado rastel, tirava o café, tinha que banar o café, levar o café para lavar. Então era um trabalho enorme. Depois surgiu a lona, você já derriçava o café na lona, ali só tirava a folha e já levava direto para o terreiro. Hoje já não tem mais a mulinha, já é a picape que vai lá e traz o café. Então, essas facilidades com a mudança, isso ajudou muito. Hoje também já é a derriçadeira. Você já não fica lá só na mão apanhando o café mais, a derriçadeira. Então, você tem um rendimento daquilo que é a colheita do café, você acelera o processo, ao mesmo tempo, tira um pouco daquela dinâmica de dificuldade que tinha antes. Para quem é do meio sabe o que é uma derriçadeira, mas tem muita gente que não sabe o que é. O que é uma derriçadeira? Uma derriçadeira é uma máquina mesmo, tem costal, tem lateral, ela tem um motor. E tem Parece uma vassoura. Parece uma vassoura, é semelhante à vassoura. E quando você liga ela, ela funciona, ela tem dedos mesmo, literalmente isso, ela tem dedos. Aí você bate no pé de café, não pode empurrar lá se você quebra a vara, mas você tem que bater e puxar o café. E ela treme. E ela treme. Ela tem cada acelerada que você dá, ela treme e faz a panha do café. E isso existe dela de uma mãozinha, mas tem de 2 mãos também. É bem interessante. Fernando, você não é só cafeicultor, você é professor. Você precisou estudar. A importância que tem a educação na sua formação? Muito. O fato de eu estar no programa CNA Jovem, a proposta que eu tenho dentro do programa, que eu vim trabalhando ao longo do programa, é a questão do êxodo rural de jovens da cafeicultura familiar. Por que disso? Aí vai a sua pergunta. Eu fiquei um tempo fora da cafeicultura familiar para estudar. Fui fazer licenciatura em filosofia, depois eu comecei a dar aula de filosofia, fui para São Paulo, para a PUC São Paulo, fazer comunicação social. Hoje eu atuo também como radialista num programa que é sertanejo, então um programa voltado para o rural. E dentro dessa experiência, a educação me fez o quê? Que eu saísse, mas voltasse com a maior bagagem, até mesmo de conhecimento, para ajudar a minha família. Porque meus pais estão envolvidos, como disse, dentro da cafeicultura familiar. Então toda a mão de obra ali é a família. Não é um sistema grande de empresa, mas pelo contrário, é a família que trabalha, a subsistência da própria família. Então voltei com esse conhecimento educacional. Hoje eu atuo no município de Iuna sendo professor de alunos que estão envolvidos também na cafeicultura familiar.
Então, uma coisa liga a outra dentro desse processo educacional. Mas você percebe que todo esse movimento que você fez é uma realidade da juventude no campo? Não, por isso da minha pesquisa. Por que o êxodo rural de jovens? Muitos saem, mas não voltam. Então, a ideia é o quê? Fazer com que esse jovem possa até sair para estudar, mas que ao mesmo tempo ele volte com esse conhecimento e ajude até mesmo no processo do agronegócio. Porque, na verdade, o que nós vemos? Esse encanto da cidade, muitas vezes ele fica encantado mesmo, então ele não quer voltar. E muitas vezes esse voltar não quer dizer que ele vai regredir, pelo contrário, o conhecimento dele vai ter uma nova forma até mesmo de ampliar aquilo que a sua família já vem trabalhando. E o que te trouxe de volta para casa? Além da saudade, além do pai, além da mãe, o que te trouxe de volta? O que me trouxe de volta é saber que com a experiência educacional que tive, eu posso dar maior bagagem aos meus pais e maior crescimento, não só naquilo que toca a dimensão financeira, mas de conhecimento para a terra. Porque quando eu estudei filosofia, a filosofia trabalha a questão crítica, até mesmo na forma crítica de você existir. E por que não levar essa experiência também lá para a questão rural? Porque muitas vezes, socialmente, infelizmente, que é outro ponto também que toca o meu projeto, é entendido que quem está lá na roça está esquecido, que não sabe de nada. Não, mas pelo contrário, tem muita gente competente lá, inclusive jovens. Você, como professor, também inspira seus alunos a fazerem esse processo que você fez? Sair para estudar, mas a gente não pode esquecer do lugar onde a gente nasceu, onde a gente criou as raízes. A gente precisa voltar. Sim. A grande reclamação dos meus alunos é a falta do protagonismo e a invisibilidade rural. Então eu mostro para eles, não só enquanto pessoa da minha experiência, mas mostro para eles que eles podem ser protagonistas e não serem invisíveis na área rural. Eu sou também professor da educação de jovens e adultos. O EJA. O EJA. A famosa, aliás, não é o EJA, é a EJA, né? É a EJA. E eles muitas vezes assim, eu vou terminar os estudos e ver a faculdade muito distante. E eu incentivo, não, vamos lá, você pode fazer sim um diferencial. Inclusive, a ideia do projeto é trazer a pesquisa e extensão acadêmica para a vida do jovem. Fazer o efeito contrário. Muitas vezes é o jovem que sai e vai até a universidade. Mas a proposta é tentar trazer a pesquisa da universidade para a vida do jovem. Pergunta que eu fiz para sua colega ontem. Onde espera chegar o Fernando daqui a 10 anos? Olhar para meus alunos e ver que eles estão sendo protagonistas no agro. E qual é a importância que esse programa CNA Jovem vai ter na sua formação? São duas dimensões bem importantes. Primeiro, para a minha formação pessoal, eu olhar o agro não só do ponto de vista da experiência prática, mas também da experiência técnica e educacional. E segundo, está ligado ao meu propósito. O meu propósito é viver de tal modo que eu possa ser lembrado. E ser lembrado como alguém que contribuiu com o agro. Então, aproveita esse espaço que você tem uma câmera toda sua para você olhar para ela e fazer o chamamento, acordar esse jovem que está lá na propriedade, muitas vezes parado, de que o futuro depende dele. Vai lá! Você, jovem, independente da sua formação, independente de onde você esteja localizado, seja protagonista. Dentro de você existe um cristal. Faça esse cristal brilhar onde você estiver. E se você é um jovem da agricultura, transmite isso por onde você passar. O diferencial é você. Fernando Acácio de Oliveira, ele que é professor, cafeicultor, radialista e um dos finalistas do programa CNA Jovem. Obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo. É muito bacana quando a gente conhece as histórias atrás dos nomes. E por que você está ali? Por que você foi finalista? A gente só tem que parabenizá-lo e espero que dê tudo certo, que você continue no programa e que consiga botar essa pesquisa de êxodo rural em prática, porque a gente tem muito interesse e a nossa casa está sempre de portas abertas. Eu que agradeço a acolhida, a participação e um grande abraço a cada um de vocês que acompanha a TV Sim, que tem uma grande influência, inclusive também formativa e educacional em nosso estado, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. Lembrando que o Mundo Cooperativo vai ao ar na TV Sim, como lembrou o Fernando, e também na Record News Espírito Santo. Bom,
O programa de hoje fica por aqui. Para você rever a nossa programação, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!